Pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que vivos, espero que saudáveis. Aqui é o Vinícius Lara, você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo e colaborativo onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso hobby RPG de mesa e o nosso amado sistema de Dragon 2. Antes de continuarmos, um aviso, você já está ligeiro, acredito eu, o podcast do Covil do Velho Dragão e Mercado RPG continua em parceria, vai até o final do mês de abril de 2026, tá? E essa parceria consiste em vocês acessando o site do Mercado RPG, link aqui na descrição, acessando o site, fazendo a seleção de itens que vocês querem comprar, vocês digitam Covil5 no cupom, no linkzinho lá de cupom no momento do pagamento, tá? Covil5 vai dar 5% de desconto para todas as linhas e produtos que está no site. É coisa pra caramba, galerinha. Então, vai que vai, aumenta a coleção de vocês aí de dados, acessórios, escudo do mestre, miniaturas e o que vocês tiverem pra comprar que lá tem. Fechou? Beleza. Hoje é dia do Bafo do Dragão, continuando o segundo capítulo do livro de regras básicas do Old Dragon, segunda edição. Hoje nós fala dos anõezinhos. Bora lá. Vamos lá, os anões no Old Dragon 2, eles seguem um estereótipo, lembrando que é um sistema genérico, e tem uma frasezinha de síntese, que é o seguinte: orgulhosos habitantes dos salões sob a montanha. Então, esses orgulhosos é porque eles são orgulhosos mesmo, são tradicionalistas, respeitam muito a cultura e os seus ancestrais. Vamos lá. Honrados, perfeccionistas e reservados. Os anões são conhecidos não só pela sua peculiar aparência, mas sobretudo pela forma como se relacionam com as outras raças e com a sua própria história. Robustos, com uma inconfundível barba, né, aquela grande barba trançada e bigode no meio da barba e tudo mais. Os anões vivem junto dos seus clãs, com as montanhas sobre as suas cabeças, minerando, forjando, reverenciando seus antepassados, guerreando por sua sobrevivência e para conquistar novos campos para minerar e comemorando seus feitos com cerveja e suas famosas bebidas fortes. Os salões sob a montanha, onde vivem isolados, são locais sagrados e reverenciados por eles. Lá, eles adotam um estilo de vida comedido até, voltado ao trabalho, que é minerar a forja, construir, escavar. Só que esse estilo de vida comedido é entrecortado com as suas canções e as suas frequentes comemorações. As canções deles, eu acredito que o Anéis de Poder, a série, mostra isso de maneira muito bacana. As canções deles são muito usadas também para dar o ritmo do trabalho, na produção, sabe? As picaretas batendo no mesmo ritmo, é tipo canções de piratas e de navegadores, tá ligado? De marujos, que tem os tambores, né, do timoreiro e tal. Então isso é muito bacana na característica cultural dos anões. As canções deles ditam o ritmo de forja, de mineração, de construção, de escavação. Tá? Os anões, eles são guiados pela honra e pelo sentimento de gratidão para todos aqueles que os ajudaram a construir esse orgulho que eles sentem das suas origens, né? Então todas as outras raças que ajudaram o povo anão nos feitos de superação, em guerras, em conquistas, em sobrevivência, eles também acabam reverenciando esses aliados. Como bons tradicionalistas que são, os anõezinhos colocam suas famílias e seus clãs acima de qualquer coisa, tá? Acima até da própria raça. O que vale primeiro é esse núcleo social, que é a família. É o que mais impera no primeiro momento. E principalmente sobressaem acima dos seus desejos e motivações pessoais.
Dá para você puxar aí um paralelo bastante rústico com, por exemplo, a doutrina dos samurais, os japoneses, né, que eles até se cumprimentavam usando o nome da família primeiro e depois o nome pessoal. É mais ou menos um pouco essa rigidez cultural. Os anões buscam honrar suas origens, tentando demonstrar que são dignos de fazer parte do que eles costumam chamar de povo perfeito. Exímios forjadores trabalham o metal à sua vontade como nenhuma outra raça. Não há nada que eles não possam forjar, e não há nenhum objeto de metal que não fique perfeito após um anão aplicar suas técnicas ancestrais de metalurgia. Com pensamento lógico acurado, se destacam na engenharia, nas construções, nos trabalhos pesados, mas ao mesmo tempo eles demonstram mas ao mesmo tempo eles demonstram pouca aptidão às artes arcanas, porque eles estão mais voltados para a coisa do construir, né? Daquele saber aplicado de maneira prática. Claro que isso é um estereótipo, nada contra anões magos, né? Acho que até é muito incentivado que se faça para quebrar o estereótipo. E muitas magias dos anões podem vir, por exemplo, em questão de roleplay, questão de interpretação, desenhando runas, usando pedras ou instrumentos. Por exemplo, em vez de ele ter um cajado, ele tem um martelo de ferreiro, sabe? Tipo, ou uma picareta, tá ligado? E aí ele faz desenhos rúnicos para invocar as magias dele. É mais ou menos por aí. Fora de suas terras, os anões se mostram orgulhosos e defensores de suas origens, fazendo questão de sempre comparar tudo à sua volta com a versão melhorada a qual os anões são capazes de criar. Eles são chatões, né? Nesse sentido, né? Personalidade. Orgulhosos de tudo relativo ao seu povo, estão a todo tempo lembrando a todos da importância, da imponência, da qualidade, da grandiosidade do seu povo, das canções que glorificam as vitórias sobre seus inimigos e das obras de arte criadas por eles. Um anão, ele é quase um escravo dos feitos dos seus antepassados. Um herói anão, ele é, antes de qualquer coisa, uma régua de perfeição. Um grau a admirar, a perseguir, a atingir. Tradição para eles não é uma mera forma de passar aos mais novos os costumes do seu povo. Não, não, não. Tradição para eles é um estilo de vida, é um código de honra, uma espécie de linha guia para basear suas ações e seu pensamento. O anão é um ser obcecado pela defesa dos seus ideais, pelo seu povo, pela perfeição do seu trabalho, o que gera normalmente a fama de que essa raça é absurdamente teimosa. Seja a excelência em batalha, o minucioso trabalho de forja de armas e armaduras, a fermentação precisa da cerveja, a composição da canção que zomba dos orcs, o ideal de vida do anão está centrado na perfeição no nível próximo da idolatria espiritual. É, malandros. É, malandros. O anão nas aventuras. Vamos lá. Partir para as aventuras é mais do que uma opção para alguns anões, sendo em alguns casos uma forma de reverenciar as tradições do seu povo. Com uma memória repleta de feitos épicos, exemplos a admirar e a seguir, provar-se capaz, jogando-se no mundo, é, sem dúvida, o mais importante dos motivadores para um anão aventurar-se. E não só para se provar apenas, né? Mas aqui a gente pode entender também que a importância de mostrar e comprovar a competência do seu povo para as outras culturas. Então, se tá para acontecer um evento histórico, cara, o anão tem que estar no meio. Tem que ter alguém representando essa raça. O anão, ele quer provar sua capacidade, sua habilidade, sua resiliência e ser digno de portar o nome do seu clã. Anões aventureiros são guiados pelo exemplo e pelo orgulho dos feitos, os quais podem realizar e que deixarão para as futuras gerações. Ou seja, se tornar um herói de fato, né? Perguntas para se responder ao criar um personagem anão. Primeira pergunta: do que seu anão mais se orgulha das suas tradições? É legal que aqui convida o jogador a criar elementos culturais naquele cenário específico, né? Ou aprofundar. Pergunta número 2. O que seu anão busca provar ou realizar? Ou seja, o que motiva ele para a aventura, né? Pergunta número 3. O que seu anão possui como principal obsessão? Habilidades de raça. Vamos lá. Mineradores. Por milênios, os anões aprenderam e aprendem desde cedo a avaliar passagens e condições de muralhas e portais. Por isso, eles são capazes de detectar, mesmo que não estejam analisando ativamente, com resultado de 1 em 1d6, anomalias em pedras, como, por exemplo, armadilhas em cavernas ou fossos escondidos. Ou, se estiverem procurando ativamente, a chance é 1 a 2 no d6. É parecido com a habilidade do elfo, mas o elfo ele vê claramente portas, né? Portas, podemos até estender para janelas e tal. Aqui o anão ele vai ver, por exemplo, rupturas naquela rocha, né? Naquela caverna, trincas não usuais, ou que não são naturais, ou que foram construídas, mas que não têm uma harmonia arquitetônica
arquitetônica. De repente ele vai detectar armadilhas, até passagens secretas que não sejam ali de fato portas. Dá para tensionar isso, como se fossem portas, mas não é, pela regra, né? Pelo que está escrito em detalhes, tá? É parecido com o elfo, com a habilidade do elfo, mas é diferente, tá? Segunda habilidade, vigoroso. Os anões são muito resistentes aos efeitos que afetam seu corpo, recebendo bônus de +1 em qualquer teste de jogada de proteção de constituição. É muito mais difícil para eles se cansarem, é muito mais difícil para eles terem alguma doença ou algum desânimo físico, né? Armas grandes são restritas para os anões, que podem usar apenas as armas médias e pequenas, porque são realmente de tamanho aqui, né, de maleabilidade da parada. Porém, armas grandes forjadas como item racial, ou seja, forjadas por um anão para um anão, são consideradas armas médias para ele. Por quê? Porque vai trabalhar o balanceamento. O tamanho em si, o tamanho físico é menor, mas o peso ainda faz com que seja considerado uma arma grande para os outros, mas uma arma média para o anão, tá? Inimigos. Os anões são inimigos naturais e disputam territórios com orcs, ogros e hobgoblins. E, por isso, os ataques dos anões contra essas criaturas são considerados ataques fáceis. Claro que no seu cenário, se houver uma relação diferente aqui, você muda esses inimigos. Isso aí é tranquilo. Movimento base dos anões é de 6 metros, eles possuem infravisão que nem os elfos, de 18 metros, e eles tendem à ordem, né? Por conta dessa tradição, essa herança toda aí. Exemplos de personagens anõezinhos. Aqui eu tive que tensionar a parada, velho. Pedi socorro pra comunidade do World Dragon 2, mas a dificuldade de a gente achar na cultura pop anões que são além, que vai além do guerreiro, é muito difícil. Então eu tive que dar uma esticada na corda. Vocês vão entender já já. Vamos lá. Os anões, eles tendem muito mais às classes e especializações onde a sua força e a sua resistência física são melhores aproveitadas, né? Então os guerreiros é mais comum, tá? Guerreiros principalmente com armas pesadas, armas de 2 mãos, né? Ou escudo, arma e besta, e cota de malha, ou placas e tudo mais. Ou clérigos também, porque os clérigos também podem usar esses equipamentos mais pesados, têm a saúde alta e dão aquele suporte. E tem a ver, né, como eles têm uma tradição e respeito aos ancestrais quase que religioso, a parada, anões clérigos também são muito comuns, beleza? Exemplos de personagens anões, é aqui que a gente vai abusar da boa vontade. O primeiro, não estamos abusando, o que saiu do Senhor dos Anéis, que a gente já falou algumas vezes, o Gimli, Glóin, blá blá blá, Thorin, Escudo de Carvalho, Então eu peguei os outros, do The Witcher. Eu, sinceramente, não sei se ele aparece na literatura, porque eu não li todos os livros do The Witcher, mas ele aparece nos jogos do The Witcher. E até jogo de carta, que depois lançaram, jogo de tabuleiro. Então, o Zoltan, ele é a nossa referência de guerreiro, de anão guerreiro. Senhora Kima Dvorn, personagem da série Vox Machina. Se não me falha a memória, ela é uma paladina no desenho. Eu tensionei porque é uma paladina que, das poucas vezes que aparece lutando, ela atua muito como suporte. Aquele suporte que vai pra cima, que tá ali na linha de frente. Então, é facilmente interpretada, ela pode ser facilmente interpretada como uma clériga, tá? É aí que eu tensionei um pouco a corda. Varric Tetras, eu não sei se é assim que pronuncia, o Tetras. Ele é o ladrão de Dragon Age, ele aparece no Dragon Age 2 e no Inquisition, eu acho. Ele é um besteiro e ele é um ladrão. Então, é uma referência bacana. No Dragon Age 2 que eu joguei, eu não achei ele tão carismático. Ele é legal, não sei se é porque o próprio jogo, acho que ele peca um pouco na narrativa, mas eu não achei ele tão carismático, não. Pode ser até problema de diálogos mesmo, de texto, sabe? De roteiro. Mas tá a nossa referência pra ladrão. Pra mago, a gente estica a corda de novo. Princesa Disa, da série de TV Os Anéis do Poder, né, onde se passa na Terra-média. Ela é a esposa do Durin. É aquela anã negra que canta. Ela tem a habilidade que é o canto da pedra, numa tradução livre, ou a ressonância, que ela canta para poder identificar os veios de minérios e de metais para os mineradores atuarem. Esse canto, considerando o cenário tolkieniano, ele é magia. Por isso que eu trouxe ela como maga, tá? E considerando a proposta do World Dragon 2, e até isso é uma pauta pra gente se aprofundar em podcasts futuros, que falam que bardo tinha que soltar magia, cara, não, velho. Você quer fazer um bardo mago? É só fazer um mago. Quer fazer um bardo que solte magia? É só fazer um mago que pra soltar magia ele canta ou toca. E a Diz é exatamente isso. Ela atua na magia sutil da Terra-média através do canto. Por isso que eu trouxe ela aqui como exemplo de maga para os anõezinhos. Então a gente tem aí um exemplo das 4 classes, tá? Mas sem dúvidas, os anõezinhos é mais comum
essa raça atuar como guerreiros. E é interessante porque eles são muito populares, tá? Entre os jogadores. Muito populares. Muito mesmo. É difícil você ter uma mesa onde não apareça um anão. Que eles são divertidíssimos. A parte de ser ranzinza, tradicionalista e orgulhosos, mesmo quando eles são terríveis em alguma coisa, gera situações cômicas, tragicômicas, tá? E é isso. Esse episódio, lembrando, né, que esse episódio é um oferecimento do mercado RPG, onde você encontra uma infinidade de miniaturas. Inclusive, você pode fazer sua party, né, o seu grupo de anõezinhos, um exército de anõezinhos, montados até em bodes, como mostrou no filme O Hobbit, ou no Warcraft que tem, né? Então você pode mandar suas miniaturas que eles personalizadas, que eles imprimem e até pintam. Pintura personalizada, velho. Além dos acessórios que tem lá, além do maior acervo de dados de RPG da América Latina. Lembrando que na compra acima de R$350 o frete é gratuito para a região sudeste. Lembrando que o cupom COVIL5 dá 5% de desconto e é acumulativo com outros descontos em vigor no site. Normalmente eles dão 5% de desconto quando é à vista. Então aí tu já vai fazendo o combo do combo do combo. Aí tem kits de dado, kit de miniatura que também fica com desconto. Então é só ser feliz. Dá para parcelar no cartão, faça a sua coleção, monte seus anõezinhos, pegue a sua picareta e vai que vai. É isso, temos mais um episódio do Bafo do Dragão. Até a próxima, pessoal.